Capítulo 19, vamos ler apenas 4 versículos. O último versículo do capítulo 18, 43, e depois iremos ler o versículo de número 8, 9 e 10 do capítulo 19. Evangelho de Lucas, vamos ler o último versículo do capítulo 18, 43, e logo após, no capítulo seguinte, vamos ler o versículo 8, 9 e 10. Bem fácil de achar, o terceiro livro do Novo Testamento. Amém? Ele faz, no capítulo 18 vai falar a respeito de um cego. Quem aqui nunca ouviu falar a respeito deste homem? A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele estava se aproximando de Jericó. E quando ele está se aproximando, a Bíblia vai nos dar uma informação que havia ali no meio, na beira do caminho, um homem que estava a mendigar. É interessante, quando Jesus está passando, a multidão está também o cercando. E esse homem, ouvindo que essa multidão estava passando junto com Jesus, até no dia de ontem eu ouvi alguma coisa a respeito desse homem dizendo que ele era cego, porém não surdo, mas ele ouvindo uma multidão passando, ele agora vai fazer uma pergunta: o que era aquilo que estava acontecendo? E alguém vai anunciar. Você observar no versículo de número 37, alguém vai dizer para ele que Jesus o Nazareno está passando. E a Bíblia então vai nos dizer no versículo 18 que aquele homem agora vai tomar uma atitude, ele vai começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é uma coisa que é bem interessante quando alguém anuncia a ele que Jesus, o Nazareno, está passando, mas quando ele vai clamar, a Bíblia vai nos dizer que ele não fala Jesus, o Nazareno, mas ele vai dizer Jesus, filho de Davi. E tem diferença? Tem, queridos, tem muita diferença. Porque Jesus do Nazareno, ele estava fazendo referência ao filho de José e Maria, ao qual tinha também mais 4 irmãos e algumas irmãs. Ele estava se referindo, alguém anunciou a ele o Jesus terreno, Jesus que habitava, que passou a maior parte do tempo residindo em Nazaré, residindo no lugar aonde ele voltou depois e não pôde fazer muitos milagres por causa das pessoas que não acreditavam nele.
temos que aproximar as pessoas de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, ele começou a clamar cada vez mais alto. Ainda que tentaram impedir que ele se aproximasse de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele não deu ouvidos e começou a clamar cada vez mais alto. E não é assim na minha e na tua vida. Quantas dificuldades eu e você enfrentamos no nosso dia a dia, para fazer eu e você pararmos, para fazer eu e você não termos um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem mesmo para alçar a nossa voz até Ele e falar com Ele. Quantas coisas acontecem no nosso dia a dia para fazer você e eu pararmos de clamar, para impedirmos que eu e você clamamos ao Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele não se intimidou, ele cada vez clamava mais alto. E você não possa parar de clamar, mediante a circunstância que você está vivendo. Talvez está difícil, mas clame. Talvez tenha alguém ali tentando te impedir de chegar até ele. Clame a si mesmo. Clame. Não permita a circunstância impedir você de clamar ao Senhor. Não permita. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, agora devido à sua insistência, Jesus mandou chamá-lo. E quando ele está diante de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vai fazer uma pergunta: o que queres que eu te faça? Todos nós conhecemos o texto. Ele vai falar: Senhor, o que eu vejo? Aquele homem voltou a ver. E o último versículo que nós vemos no 43 vai dizer que ele viu. Ele retornou à sua visão e seguiu a Jesus. E a Bíblia vai nos dizer agora que Jesus estava perto de Jericó e entra por meio de Jericó, que é o capítulo de número 19. E quando ele entra, existia um homem ali também, muito conhecido. A Bíblia vai nos dar uma informação que ele era um camarada que era chefe dos publicanos e era um cara rico. Irmãos, todo rico que reside em uma cidade, haja vez que a população conhece. E por sinal, esse camarada ele não era muito visto, muito bem visto dentro da sociedade de Jericó. Dentro daquela sociedade ali, ele tinha muitos que olhavam para ele e tinha uma rejeição. Mas a Bíblia vai nos dizer que esse camarada, ele surgiu no coração dele querer ver quem era Jesus. Que coisa extraordinária, irmãos. Cá para nós, vai alguém querer conhecer alguém, ver quem é alguém, já automaticamente a gente para e analisa: aquele homem ouviu falar de Jesus. Porque é impossível eu querer conhecer alguém sem antes ouvir falar dele. Não é assim? E aí, cá para nós, irmãos, cá para nós, tem muita gente que você ouve falar e não conhece. Alguns falam bem, outros falam mal. Entende? Não é assim? Só que, como esse homem, a gente vai observar para ele aguçar no coração dele, querer conhecer, querer ver Jesus. Alguém falou muito bem, alguém falou de Jesus, que ele tem o poder de transformar, de libertar, de salvar. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, que Zaqueu, ele colocou no coração dele querer ver quem era Jesus. Ele sai da sua residência e vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que nesse momento ele se depara com uma multidão. E ele não pôde se aproximar por causa daquela multidão, pois ele era de pequena estatura. Não sei se era do meu tamanho ou se menor, mas ele era de pequena estatura. E a Bíblia vai nos dizer que foi um empecilho para que ele conseguisse se aproximar de Jesus. E aquele homem, ele toma uma decisão. Ele vai agora adiante, sobe na figueira brava, e ali ele fica observando Jesus passar. É interessante que enquanto ele está olhando para baixo, a Bíblia vai nos dizer que Jesus passando no local onde ele estava, acima, Jesus olha para ele quando ele descer. E fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém entrar na sua casa. Oh, glória a Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem desce e recebe Jesus com alegria. E
Enquanto alguém está murmurando, falando, reclamando, dizendo que Jesus iria entrar na casa de um homem pecador, no versículo 8 que nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que ele agora, ele vai se levantar na sua própria defesa e vai começar a falar para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu vou restituir, e a metade dos meus bens eu vou dar, eu vou dividir com os pobres. Isso é muito tremendo, porque Deus, ele faz as coisas de forma ordenada. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vai expressar dizendo que hoje também veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Você observar o cego de Jericó estava numa situação precária. Jesus resolveu a situação física dele, resolveu a situação da alma deles, perdoando seus pecados. Porém, a situação daquele homem social ainda continuava a mesma coisa, pois ele continuava mendigo. Mas ao entrar em Jericó, já seguindo a Jesus, próximo de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora ele pega e salva alguém de alta estatura dentro da sociedade, de alguém rico, de alguém que poderia ter ido resolver a situação daquele homem. E Jesus não precisou falar nada com Zaqueu. Quando Jesus senta, ele é transformado. Quando ele tem um encontro com Jesus, aquele homem é transformado a tal ponto que ele agora sente a necessidade de pegar aquilo que ele tinha e dividir com os pobres. Aí você para analisar quem foi que foi abençoado nessa história, irmão. Tudo isso para se entregar para Jesus: o cego Bartimeu, o filho de Timeu. Quando Zaqueu resolve a dividir, a compartilhar, aquele homem também saiu daquela situação precária que ele se encontrava. Então, três coisas eu finalizo. Três coisas básicas que o homem, o ser humano precisa. É claro que existem muitas outras, mas eu quero pegar só três coisas básicas para que nós venhamos a ter a nossa vida transformada pelo Senhor. A primeira coisa, querido, é ouvir a voz de Deus. É a primeira coisa que o ser humano precisa. Se você observar, tanto um quanto o outro ouviram falar de Jesus. E quando eu ouço falar de Jesus, eu sinto a necessidade de ir ao encontro dele. E quando eu tenho um encontro com Jesus, ele me transforma. Glória a Deus. Nunca mais eu serei o mesmo. Nunca mais. E qual é o terceiro passo? É seguir a Jesus. E quem segue anda com ele, irmão, nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Porque vira um seguidor de Jesus, e Jesus, quando ele entra na sua e na minha vida, na nossa vida, ele muda por completo. Glória a Deus, aleluia. Ele muda por completo. Quantos milagres Deus já realizou na sua vida a partir do momento que você ouviu falar de Jesus e começou a seguir a ele? E é interessante que não para só em mim. O milagre que Deus faz na minha vida não para só em mim. A tendência é expandir para outras pessoas. Quando Jesus realiza um milagre em mim, quando eu começo a contar aquilo que Jesus faz por mim e por você, eu alimento outra pessoa para que ela venha a olhar para Jesus, também segui-lo e tendo a sua vida transformada através da poderosa palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer, Romanos capítulo 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não se disponibiliza, queridos, a falar de Jesus para alguém. Mas eu não sei pregar, não precisa. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Quer melhor pregação do que essa? Alcançar outra vida através da sua vida. Essa é a maior pregação, querido. É a maior pregação. É alcançar outra vida através da tua vida. Deus deseja usar a tua vida na sua simplicidade, do jeito que você é. Ele te resgata, Ele te molda,
em algo assim extraordinário. Jesus deu a iluminação da mente. Eu comecei a falar de futebol com aquele garoto. E simplesmente parei em Cristo, aquele camarada, aquele garoto resolveu entregar a vida para Jesus. Eu comecei a... Porque ele veio, se direcionou ali e começou a falar. Em futebol, em Flamengo, e não sei o que, não sei mais o que. Eu comecei a interagir com ele também, falando para ele que eu torcia para um time, que o time nunca perdia. E aquele garoto virou para mim: que é isso, time? Nunca perde? Eu nunca vi um time que nunca perde? Então, nunca perde. E nesse time que eu torço, vou te falar um negócio. Tem um jogador lá, o principal do jogo, o principal do time. Tu conhece o Neymar? Conheço, então. O Neymar não chega nem os pés dele. E comecei a falar, aquele garoto, gente, começou a surpreender aqui, porque estava falando de futebol. E simplesmente eu comecei a falar para ele que esse jogador, ele era atacante, ele era zagueiro, ele era meio de campo, ele era goleiro, ele era tudo no time. Ele disse: isso aí não existe, não existe, meu filho, existe. E esse time nunca perdeu uma partida. E aquele garoto começou a aguçar a curiosidade de saber quem era esse jogador. Eu falei para ele: vou te falar, a partir do momento que eu comecei a ver esse jogador em campo, eu me aproximei dele, ele me chamou também para jogar no time dele. Eu faço parte do time dele. Isso, eu não sei não. Rapaz, se você conhecer esse jogador, ele também vai te chamar para jogar no time. Ele é mesmo, ele vai te chamar para jogar no time. Quem é esse camarada? Quem é? Jesus, rapaz, ele deseja alcançar a tua vida, ele deseja transformar a tua vida. Comecei a falar para ele do plano da salvação. Aquele garoto entendeu e entregou a sua vida para Jesus. Dentro da simplicidade, gente. Entende? Dentro da sua simplicidade, Jesus deseja alcançar outras vidas através de você. Já que você foi resgatado, passou a ser um seguidor, passou agora a fazer parte. Jesus deseja alcançar outras vidas. Não se restringe só a mim e a você, mas através de mim Jesus alcança outras. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.